O presidente Lula acaba de sancionar a PL 4173, que vinha sendo discutida aí desde o começo do ano, que define as novas regras para quem investe no exterior, para quem tem offshores e fundos exclusivos. Depois de muita discussão ao longo do ano, temos até alguns vídeos já gravados aqui sobre o assunto no canal da Rio Claro. Agora temos em definitivo como serão as novas regras de taxação desses ativos. Então, se você tem ativos no exterior, se você tem um offshore, um fundo exclusivo ou tem interesse em conhecer mais sobre esses tipos de investimento, fique aqui e entenda as mudanças, o que melhorou, o que piorou e como raciocinar esses investimentos a partir de agora. Será que ainda vale a pena? Meu nome é Pedro Jobim, sou planejador financeiro, sócio aqui da Rio Claro Investimentos e hoje nós vamos falar sobre investimentos no exterior. E não deixe, claro, se gostar desse vídeo e se tem interesse em se aprofundar mais nesse assunto, investir melhor o seu dinheiro, de curtir e conhecer, claro, o nosso trabalho. Todas as informações vão estar aqui embaixo na descrição. Bom, desde quando o presidente lançou pela primeira vez esse projeto de lei, junto com o aumento da isenção do salário mínimo, vem se discutindo nas casas, na Câmara e no Senado, como seria de fato as mudanças de tributação para os investidores no exterior. Principalmente ao longo ali do meio do ano, parecia que essa lei nem iria mais para frente, mas conseguiram aí a regime a toque de caixa aprovar ela no final do ano e o presidente acaba de sancionar, então definitivamente a gente tem novas regras que vão afetar especificamente 3 tipos de investidores. A gente vai falar aqui hoje primeiro sobre fundos exclusivos, o que muda, o que são e como passam a ser a partir de agora. Depois sobre offshores, que são aquelas empresas abertas no exterior para quem tem um volume maior de investimentos, que também tem regras que vão mudar bastante, muitas decisões vão precisar ser tomadas por esses investidores. E ao final o que muda para os investidores, pessoa física que tem ali seus investimentos no exterior. Primeiro sobre fundos exclusivos. Para quem não conhece essa ferramenta de investimentos, ela é muito utilizada por grandes investidores no Brasil e ela permitia um diferimento tributário muito eficiente. Era um fundo que vai mudar bastante a partir de agora. Os fundos exclusivos normalmente eles têm um ou poucos cotistas, né? Tem que ser um grupo familiar. Normalmente você vai abrir ali para uma pessoa só ou para uma família, em que é um fundo que, por ter o custo de estruturação de um fundo exclusivo, de manter um gestor próprio, faz bastante sentido para quem tem um patrimônio maior, normalmente ali a partir de 10 milhões de reais. Ele permitia que você fizesse as movimentações ali dentro do fundo, sempre a compra e a venda de ativos, sem pagar imposto. Você ia pagar imposto apenas no dia que você resgatasse o dinheiro dos fundos. O que o governo implementa a partir de agora é o Come Cotas, mesmo Come Cotas que o investidor normal já paga ali nos fundos multimercados, nos fundos de renda fixa, passa a valer também para os fundos exclusivos, ou seja, de 6 em 6 meses vai haver um resgate antecipado das cotas dos fundos na alíquota de 15%, que vai obrigar os cotistas desses fundos a estarem pagando imposto sempre. Então é um estoque de dinheiro muito grande que existe hoje no Brasil, que passa a ser tributado frequentemente, em vez de ser tributado apenas no resgate, que muitas vezes, especialmente para patrimônios maiores, demorava décadas, às vezes nunca era resgatado. O que fazer então a partir de agora? Ainda muita coisa vai ser definida, principalmente na prática, como vai acontecer isso, como vai ser implementado, isso deve vir ali em portarias, mas provavelmente a maior parte dos investidores em fundos exclusivos vai acabar optando por outras ferramentas, mesmo porque os fundos exclusivos, a principal vantagem deles era esse diferimento tributário. Ele tem algumas outras vantagens sucessórias de organização patrimonial, mas a principal vantagem ainda era o diferimento tributário. Uma ferramenta muito simples que provavelmente não vai ser alterada junto com essa lei é a possibilidade de mudar esses fundos para um fundo exclusivo de previdência, que vai acabar tendo as mesmas regras
que tinha anteriormente. Inclusive, para a pessoa física normal, que não tem tanto dinheiro, os fundos de previdência são, na prática, quase que um fundo exclusivo também, porque você consegue diferir esse imposto a vida inteira até realmente precisar tirar o dinheiro dali, se você, claro, tiver um horizonte de longo prazo. E provavelmente vai ser o caminho aí para a maior parte dos fundos exclusivos do Brasil, ou tentar levar o capital para outro formato. Para quem tem o dinheiro nesses fundos e vai precisar fazer essa movimentação agora, o governo também abriu uma janela para aumentar a arrecadação no curto prazo, que é atualizar o valor desse investimento, que muitas vezes pode estar ali há décadas com um rendimento acumulado gigantesco, a uma alíquota bem menor que os 15%, de 8%, desde que seja feito ao longo do início ali de 2024, agora que a lei foi sancionada, vai ter um prazo provavelmente perto da declaração de imposto de renda para você atualizar e pagar ali a DARF do rendimento que já está acumulado nesses fundos, que é um benefício grande aí para quem tem principalmente ativos antigos que estão com um rendimento acumulado muito grande e com isso consegue pagar uma alíquota bem menor do que os 15% nesse processo. Segundo ponto, offshores. Offshores, da mesma forma que os fundos exclusivos, são uma ferramenta para você diferir imposto com investimentos no exterior. Muita gente tem preconceito sobre empresas offshores em paraísos fiscais porque acredita que elas são usadas para lavagem de dinheiro, embora isso seja cada vez mais difícil, mas elas também são uma ferramenta completamente legítima de diferimento fiscal, de estruturação patrimonial, de estruturação sucessória. Inclusive a gente tem vídeos aqui no nosso canal que falam sobre isso, que tem como um offshore pode beneficiar você de várias formas, mas um desses benefícios acaba agora com a mudança da lei. Da mesma forma que os fundos exclusivos, para quem tinha investimentos dentro de uma empresa offshore, você não precisava pagar imposto até o dia que você tirasse o dinheiro da offshore. O que acontece agora é que elas também vão ter ali um come-cotas. Quem tem uma offshore vai ter que entregar o balanço ano a ano de como foram as movimentações dentro do patrimônio daquela empresa e pagar antecipadamente 15% do lucro daquele ano como se fosse um come-cotas. A vantagem é que, em vez de ser de 6 em 6 meses, vai ser apenas ali na declaração do imposto de renda uma vez ao ano. Mas também o diferimento fiscal acaba para esse tipo de ferramenta. Da mesma forma que os fundos exclusivos, também existe o mesmo benefício. Para quem já tem uma offshore e tem ali um lucro grande acumulado ao longo do tempo, vai poder atualizar o valor dessa offshore com uma alíquota de apenas 8%. A alíquota para quem resgatava o dinheiro das offshores antes era bem maior, ali entrava na tabela normal do imposto de renda de pessoa física, então provavelmente você ia acabar pagando até 27,5% de imposto nesse resgate. Isso é uma coisa que melhorou. A partir de agora, você vai pagar sempre 15% e para quem atualiza ali o valor vai ter essa vantagem de pagar 8% sobre o rendimento acumulado ao longo do tempo. Mas acaba-se então essa grande vantagem que era você conseguir administrar seu patrimônio sem muitas vezes nunca pagar imposto ou pagar imposto apenas sobre uma pequena parte dele, que é aquela que você precisava usar ao longo da vida. Mas, claro, as outras vantagens ainda se mantêm e existem outras ferramentas aí mais complexas. Se você tem uma offshore, está pensando o que fazer, converse aqui com a equipe da Rio Claro Investimentos que vai saber te auxiliar para poder tentar ou manter algum benefício fiscal ou ajustar, voltar para a pessoa física, entender qual é a melhor estrutura. E agora, para você, investidor, pessoa física que tem ali um pouco de investimento no exterior, está começando a dolarizar o patrimônio e também vai perder um benefício gigantesco que era a isenção que a gente tinha como investidor pessoa física de até R$35 mil de movimentação ao mês em investimentos no exterior. Isso englobava investimentos em ações, em ETFs, em fundos hedge funds, em bonds, todos os investimentos ali que a gente executava no exterior tinham essa isenção. Eu podia vender até R$35 mil por mês e aquele lucro que eu tivesse naquela operação
não seria tributado. Uma ferramenta muito interessante para quem não tem um valor tão grande, conseguir rebalancear a carteira ali ao longo da vida, muitas vezes sem pagar nenhum imposto, até depois se aposentar, tirando valores menores do que esses 35 mil, sem também pagar imposto. Essa vantagem acaba, deixa de existir e agora também vai ter um imposto em linha com os investimentos aqui do Brasil de 15% sempre do lucro da operação que você faz. A vantagem para a pessoa física é que, ao contrário dos fundos exclusivos, das offshores, ele não vai ser cobrado antes da realização do lucro. Então você vai ter que pagar, assim como quando você vende fundos imobiliários, ações aqui no Brasil, uma DARF, quando você realizar o lucro com a venda de algum ativo no exterior. No projeto de lei original, você ia ter uma isenção ali anual, dependendo do valor que você tivesse de lucro, mas no que foi aprovado agora a gente não tem nenhuma isenção. Então, sempre que você tiver lucro numa operação, você vai ter que pagar aqui os impostos relativos a esse lucro. Mas tem uma vantagem que antes não existia, mas passa a valer, que é a compensação de lucros e prejuízos. Ou seja, se você vendeu um título com um prejuízo, você pode abater do lucro de outro que você vendeu com lucro. E quem sabe usar essa estratégia também com sabedoria, muitas vezes vai acabar economizando muito imposto ou até não pagando impostos se trabalhar da melhor forma possível ali, entendendo bem como funciona essa compensação. Acaba que fica tudo muito em linha, né? Uma grande vantagem do investimento no exterior acaba e a tributação fica bem parecida com os investimentos que você já tem no Brasil. Então agora, tomar essa decisão de dolarizar ou não e onde investir vai muito mais realmente do portfólio que você precisa ter, das metas e objetivos que você tem que ter e não necessariamente da busca por algum diferimento tributário. Sobre os efeitos dessa taxação, claramente muitas ferramentas vão deixar de fazer algum sentido. Infelizmente para o governo, a gente acredita que basicamente, muitas dessas coisas apenas vão trocar de lugar, como, por exemplo, os fundos exclusivos vão passar a ser fundos exclusivos de previdência e contornar a nova lei, mas é importante analisar o caso de cada pessoa. A lei também não é nada terrível, é um pouco pior do que o que a gente tinha antes, mas faz também algo que é saudável para o mercado financeiro, tanto brasileiro quanto internacional, mas no planejamento financeiro você ter uma uniformidade da taxação, seja investimento aqui ou lá fora, e tomar as decisões pelo realmente o que é melhor para você ou não por causa das regras que o governo impõe. Sendo assim, se você tem ainda dúvidas sobre o que vai acontecer, o que você vai fazer com a sua offshore, com o seu fundo ou com seus investimentos no exterior a partir de agora, não hesite em conversar com um dos nossos planejadores financeiros aqui na Rio Claro. Nós estamos preparados para receber vocês e garantir que estão tomando sempre as melhores decisões no formato de investimento, na sua carteira de investimentos e principalmente que elas estão alinhadas com o seu planejamento financeiro e com os seus objetivos, aconteça o que acontecer com as leis, com o nosso país, com as regras, você possa ter o máximo de tranquilidade sempre em relação aos seus investimentos.